Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora de Fátima. Bom, o Padre Vinícius já tinha passado um pouquinho daquilo que é o pecado mortal e venial, a diferença de um e do outro. Bom, o pecado mortal, ele fere diretamente, e destrói a caridade no nosso coração. Porque o pecado é uma desordem e uma desobediência. Então a desordem no nosso coração e na nossa vida é a causa do egoísmo. Então, quando há uma desordem no nosso coração, uma desordem na nossa vontade, uma desobediência àquilo que a gente é, então o que acontece é que ele destrói a caridade. A caridade é o amor. Uma pessoa egoísta não ama. Por isso o pecado é fruto do egoísmo. E é exatamente quando a pessoa vive só para si, ela destrói a caridade, ela não sabe amar. Então, como não sabe amar, ela destrói a própria origem da natureza. O ser humano foi feito por Deus, que é amor, e o ser humano foi feito para amar. Enquanto não ama, ele está privado de um bem. E se ele não sabe amar, é verdade que o egoísmo é de tal forma que ele fica esperando o amor dos outros, e é incapaz de amar os outros. Só que o amor, como diz Nosso Senhor, é aquilo que se dá, e não aquilo que se recebe. Então, amor é para ser dado. Deus nos deu a vida para amarmos. E a felicidade está naquilo que a gente faz. Enquanto amamos, somos felizes. Se nós não amarmos, encontraremos frustração constante na vida. Esse é o pecado mortal. Destrói o amor e a caridade na nossa alma. Nos faz perder o estado de graça. E o pecado venial, ele na verdade, ele não destrói a caridade, mas ele diminui a caridade. O pecado venial é acostumar-se com aquilo que é errado. Então o que acontece é que o pecado venial ele vai enfraquecendo a caridade. Ele traduz uma afeição desordenada pelos bens criados. Então ele coloca o amor nas coisas e não nas pessoas. Então o que acontece é que ele começa a ficar egoísta por causa do carro, da casa, do emprego, do salário. Começa a fazer comparação da vida dele com o outro, como se a vida fosse igual. Nem gêmeos são iguais. Tem o mesmo DNA? Não tem o mesmo DNA. Pode ter a mesma cara, mas não são a mesma pessoa. Então são bem iguais, mas não são o mesmo. Então o que acontece é que o pecado venial ele vai enfraquecendo a caridade. Começa com pequenos egoísmos e depois ele se torna um pecado mortal à medida em que vai aumentando. E vamos nos acostumando. Assim como o vício pode virar um hábito, a pessoa faz muitas vezes uma coisa errada e ela costuma fazer aquilo errado, então aquele vício, que é uma tentação, pode virar um hábito. E pior, o hábito vira uma doença de tal forma que a pessoa é incapaz de perceber que está no erro e ela ainda tenta argumentar que está certa. O pecado venial, então, ele enfraquece a caridade e esse é o problema. Que todo pecado mortal começou como pecado venial. Começou pequenininho e depois foi aumentando. O egoísmo foi aumentando. Não houve a correção, não houve a ordem, a ordenação da própria vida. Então, uma afeição desordenada pelos bens criados impede o progresso da alma no exercício das virtudes e da prática do bem. Então, o ser humano não é capaz de fazer o bem por causa do pecado venial. Por exemplo, são 7 os pecados capitais. A preguiça é um deles. Quando você tem preguiça, a preguiça em si não é um pecado mortal. Por exemplo, acordar cedo. Fiquei mais 5 minutos na cama. O que mudou sua vida? 5 minutos? Talvez nada. Mas você vai levantar já derrotado, porque você fez um propósito de levantar e não levantou. Ficou 5 minutos a mais, ou seja, você não tem força para vencer você mesmo. Então ele na verdade, é só uma preguiça. Só que essa preguiça eu adiei o meu horário de acordar. Depois eu começo a adiar o meu trabalho. Depois eu começo a adiar o trabalho que é para os outros e porque, para não ficar mal, eu caio na mentira.
E a mentira, a raiz é o orgulho. Pronto, caiu no pecado mortal. Começou bem pequenininho e terminou bem grande. Então, tudo na nossa vida é assim. A mesma coisa, não sabíamos andar. Os primeiros passinhos eram tudo torto e desequilibrado. Depois a gente aprendeu a andar, foi aperfeiçoando, foi criando o hábito bom, foi criando a virtude de se equilibrar melhor, até o ponto de sair correndo, se equilibrar, virar pirueta, dar mortal, aí fica já com a capacidade toda ordenada. Então a pessoa está toda ordenada. Já quando a pessoa não se exercita, não se esforça, de verdade pode atrofiar. Assim também é a alma e assim também é a nossa vontade. Se a gente não vive a caridade, é como se fosse uma omissão. Você faltou com a caridade com o próximo por causa da preguiça. Então tudo começou com a preguiça e no final das contas terminou como omissão. Então o que é pequeno pode terminar muito grande. Então assim é o pecado venial. Ele é apenas uma inclinação. É verdade que ele merece as penas. Por exemplo, o pecado mortal nos tira do céu. O pecado venial, ele merece apenas penas. Por exemplo, qual a diferença da mortificação e da penitência? Por exemplo, uma pessoa que faz uma coisa errada, ela tem que reparar o errado. O que é o reparar o errado? É uma penitência. A pessoa tem que fazer 2 vezes. Ela fez primeiro errado, agora tem que fazer certo. Então por isso que se chama penitência, porque é uma penitência, você já fez, é uma reprovar de ano. A pessoa estudou o ano inteiro, aí não passou de ano, por preguiça não passou de ano. Aconteceu comigo isso, estou dizendo porque já... Então, quando eu não estudei, repetiu, a penitência foi o quê? Fazer tudo de novo. Então teve que fazer tudo de novo, essa é a penitência. Então a penitência é uma reparação, por isso que quando um bandido rouba, mata, ele vai para a penitenciária, porque como ele tirou o que é do outro e privou o outro de um bem, então lhe vão tirar a liberdade, então ele é tirado também, ele é tirado algum bem. Essa é a pena para que a pessoa sinta o mal que ela fez com o outro. Por isso a penitenciária tem esse valor, só que hoje em dia as penitenciárias não têm mais esse valor. Era para ser um castigo, para privar a pessoa de um bem, como ela tirou o outro de um bem. É uma penitência. A criança, quando faz uma arte, a mãe dá uma penitência para ela. Vai ficar sem televisão, vai ficar sem celular, vai ficar sem isso, vai ficar sem aquilo. Tira alguma coisa, é a penitência. Então, um erro exige uma reparação. Então, a penitência é uma reparação do mal feito. Já a mortificação é a mesma coisa da penitência, só que ela é uma preparação para não cair no erro. Então, errei, reparei com a penitência. Mortifiquei para não cair no erro e não ter penitência depois. Então, a mortificação é uma prévia. Então, uma pessoa que estuda, passa de ano. Se não estudar, vai estudar tudo de novo depois. Então essa é a diferença entre a mortificação e a penitência. A mortificação é para não cair no pecado. E a penitência é para reparar o pecado feito. Então é isso que a gente tem que fazer. Por exemplo, uma pessoa tem que exercitar-se no amor para amar as pessoas. Por isso que ela tem que ir para a escola, para aprender as matérias. Por isso que ela tem que aprender educação. Por isso que ela tem que aprender bons modos. Por isso que ela tem que aprender um monte de coisa. Isso para ela é uma mortificação. Só que quando ela é mortificada, ela aprende a não mortificar os outros. Então, quando ela se mortifica, quando ela faz uma coisa, ela não dá prejuízo, não denigre, não onera o outro. Então, na verdade, aquilo preparou ela a ser mais forte, a vencer a si próprio e não dar ao outro um mal. Então, o mundo começa a melhorar quando eu luto contra a minha má inclinação, porque vontade porque preguiça todo mundo tem. Agora, quando a gente vence a preguiça? Quando a gente pensando no outro, já faz e vence. Pronto, fez, terminou, pronto. Uma pessoa que tem preguiça, não quero fazer, fica adiando, vai ter que fazer depois. Essa é a penitência. Uma pessoa que tem preguiça, mas pensar, não, é melhor fazer agora, depois eu descanso. Bem, quem ela fez primeiro e qual foi o prêmio de quem já fez? O descanso. O que ela fez na preguiça? Ela descansou primeiro para depois ter que trabalhar. Só que o descanso dela foi pensando, eu não fiz. Ai meu Deus, tem que fazer. Agora fez. Agora a pessoa que não queria fazer, não quero fazer. Mas fez, terminou, acabou. Acabou isso daqui, agora descansa. Só que descansa com a cabeça tranquila. Já fiz. Satisfeito de que cumpri uma ordem. Então essa é a diferença. Por isso que quando a gente luta contra a nossa vontade, você vive a caridade para com o irmão.
E quando você vive isso, você faz um bem para o outro. Então, aquele que não luta contra as tentações e os pecados veniais, merece penas temporais. Essa é a penitência. Agora, quem caiu no pecado mortal, que é um dos 10, que caiu contra os 10 mandamentos, aí esse perde o estado de graça. Ele fere a caridade e fere o amor. Já nos pecados veniais, ele não feriu o amor com uma preguiça. Mas se ele continuar preguiçoso por muito tempo, aí já é uma desordem. E a desordem leva a um vício. O vício leva a um hábito. E o hábito vira uma doença. Porque a pessoa cai no vício do jogo? Porque começou com vício, virou um hábito, agora já não consegue mais largar, é uma doença. A mesma coisa o cigarro, a mesma coisa a bebida, a mesma coisa a droga, a mesma coisa o jogo, a mesma coisa a pornografia, a mesma coisa... Olha, tem um monte de coisas que a gente pode cair numa doença. Tem um monte de coisas, por isso a gente tem que lutar muito. O pecado, portanto, venial, deliberado, né, e que fica sem arrependimento, dispõe pouco a pouco a cometer o pecado mortal. Por exemplo, eu fiz isso aqui porque eu queria. Não era pecado mortal, mas era uma preguiça. Hoje, amanhã, depois. Esse pecado venial deliberado, sem o arrependimento, sem a mudança de vida, sem a penitência, sem a gente mudar de vida, acontece que ele vai cometer fatalmente o pecado mortal. Depois ele vai cair num pecado muito pior, porque ele começou a ficar egoísta. Foi ficando egoísta, foi aumentando o egoísmo, foi aumentando o orgulho e, por final, caiu no pecado mortal. Então, isso que acontece quando a gente não luta por fazer bem as coisas. Bom, é o princípio da faxina. Por que tem que limpar todo dia a casa? Porque depois de 15 dias, se você ficar sem limpar, meu amigo, o chão já não limpa direito. A gordura do fogão, meu amigo, já virou crosta. Né? Então, é isso. Então, é isso que acontece. Aquilo vai piorando. Se a gente não faz, agora não vence, depois tudo piora. Então, o pecado venial, ele não nos torna contrários à vontade contrários à amizade divina. O pecado venial, ele ainda é só venial. Ele não nos causa uma distância de Deus, mas ele é um começo de uma distância com Deus. Não é ainda uma distância. Isso é parágrafo 1863, tá bom? O pecado venial, ele não quebra aliança com Deus, é humanamente reparável, ou seja, com a penitência e uma reparação, com a graça de Deus. Ele não priva da graça santificante, né? Que Deus vai nos dando a graça para sermos melhores todos os dias, né? Então Deus não priva dessa graça, e da amizade com Deus e da caridade, nem por conseguinte das bem-aventuranças. Aqui nas letras pequenas, um texto de Santo Agostinho, eu vou ver se eu vou ler inteiro. O homem não pode, enquanto está na carne, ou seja, nesse mundo, vivendo aqui presente, evitar todos os pecados. É impossível. É impossível. Basta alguém ofender a gente fica com raiva. É a ira, que é um dos pecados capitais. Se alguém ofender a gente vai ficar com raiva. Até a mãe da gente, quando dá uma ordem, dá uma bronca, a gente fica com raiva na hora, ainda que elas estejam com a razão. Mas num primeiro momento, diz o Salmo, ninguém gosta de correção. Então o que acontece é isso. Então, o homem não pode, enquanto na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. É impossível evitar os pecados. Por isso, na Bíblia diz, o justo peca 7 vezes por dia. Porque é impossível ele não cair em algum pecado. É impossível. Porque essa é a condição humana, somos fracos. Mas esses pecados, que chamamos leves, não os consideres insignificantes. Se os considerares insignificantes, ao pesá-los, treme ao contá-los. Por exemplo, é uma preguiça hoje, amanhã, depois. No final das contas, é uma pessoa preguiçosa. A pessoa só roubou um lápis. Hoje um lápis, amanhã uma borracha, depois um apontador, depois foi o caderno, depois foi uma bolsa, depois foi o ladrão. Já não é só uma inclinação, né, de um bem material. Não. Pessoa, a quantidade de pecados veniais pode virar um pecado mortal. Se bem que roubar já é um pecado mortal. Né? Então, mas o desejo de fazer tal coisa e não mudar isso já é um mal. Por isso, né, um grande número de objetos leves
fazem uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. E qual é então a nossa esperança? Se um monte de pequenos pecados nos levam a uma multidão e uma imensidão de pecados, qual então é a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Porque quando a gente admite que pecou e se confessa, a gente começou a melhorar. Porque se eu tenho consciência de que eu posso melhorar e preciso, eu comecei a melhorar. Então eu tenho consciência. Uma coisa é minha mãe dizer, você é preguiçoso. Posso até achar que não sou. Não, estou até fazendo aqui, estou o dia inteiro aqui sentado no sofá jogando videogame, isso não é preguiça, eu estou ocupado. Na cabeça de quem joga, ele está ocupado, é verdade. Mas na cabeça da mãe que ficou o dia inteiro no sofá, é um preguiçoso vagabundo. Então, até a pessoa aceitar, quando a pessoa aceita que ela está no vício e no erro, ela começou a melhorar. Ela já é uma pessoa boa. Então, é exatamente isso, a humildade. Antes de tudo, a confissão. Essa volta a corrigir os nossos pecados. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá remissão para sempre. Pelo contrário, é culpado de um pecado eterno. Marcos 3, 29. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus, pelo arrependimento, rejeita o perdão e os seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Qual que é o pecado contra o Espírito Santo? A presunção e a desesperação. Esse pecado meu não tem pecado. Não adianta eu confessar que eu não tenho mais salvação. Eu já estou condenado no inferno. Isso daqui é um pecado mortal. É um pecado contra o Espírito Santo. Vai ser condenado porque você acha que o Espírito Santo, nem Deus, nem ninguém é capaz de te tirar daquela miséria. Ou seja, você não acredita em nada nem em você. Então, quer dizer, você já está se lançando no inferno. Esse é um pecado contra o Espírito Santo. E o outro é a presunção. Não, eu não tenho pecado. Vou confessar do quê? Eu sou bom, eu sou muito bom. As pessoas entram às vezes no confessionário. Padre, olha, eu vim confessar os meus pecados faz 1 ano que eu não confesso. Tá bom. Sabe que é bom confessar mais vezes, né? 1 ano é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Então, confessar mais vezes é sempre bom, porque quando a gente se acusa, é melhor. Não, padre, então, faz 1 ano, então eu vim confessar hoje. Quais são os seus pecados? Eu rezo todo dia, eu vou na missa. Não, isso daí não é pecado, isso daí é a coisa que você devia fazer. Quais são os seus pecados? Eu trato bem minha família, aí eu não tenho preguiça de fazer as coisas. Eu falei, não, isso daí não é pecado. Isso daí são as suas qualidades, que não fez mais que obrigação, serve inútil. Né? Então, você é casado? Está tratando bem o marido? Estou. De vez em quando ele faz raiva. Pronto, aí já achei o pecado. Graças a Deus já vou poder absolver. Já tem um pecado aí, pronto. Já tem o pecado. Raiva do marido. O que mais tem aí? Assim, nunca sentiu raiva de ninguém também? Do governo, dos políticos, da igreja, de ninguém, nem dos seus pais? Não, isso aí eu tenho raiva também. Tem mágoa de alguém? Um pouquinho. Então, sempre tem. Todo mundo tem pecados. A questão é que a gente acostuma tanto com eles que a gente já não acha que é. Por isso que quando a gente se confessa, de verdade, a gente se abre ao amor de Deus. Quer dizer, eu preciso melhorar. Quer dizer, eu preciso vencer minha preguiça, o orgulho, a vaidade, a gula, a inveja, a avareza, a ira. Esses são os pecados capitais que eu preciso vencer todos os dias. Aliás, esqueci a luxúria. É que eu falei ira e raiva. A ira e a raiva é a mesma coisa. Né? Então, é a luxúria, usar os outros como objeto de prazer. Então, isso também é um pecado. Né? Esses são pecados ainda que veniais quando ainda estão só no pensamento. São pecados capitais, mas se tornam mortais à medida em que a gente vai alimentando cada um deles. A ira, aí já tem raiva, aí já fala para todo mundo, já fala mal, já faz maledicência daquela pessoa, fala que ela não presta para ninguém, aí já caiu no 5º mandamento, já está matando a imagem da outra pessoa, então já caiu no pecado mortal já. Então já não é só raiva, já não é só rancor e mágoa, e já virou ódio. Então esse ódio da outra pessoa já ficou um mal, e a pessoa nem se deu conta que ela está ficando amarga, ela ficou amarga. A outra é ruim porque ele fez o mal, a outra tem ciúme e raiva de você, por isso que ela te fez o mal. E o que você tem por ela agora? Um ódio tão grande que ficou amarga. Então 2, o diabo empurrou 1, caiu 2. Então caiu 1 na maledicência.
um na maldade e outro na maledicência. Então caíram dois no pecado, né? Então essa é a luta. Mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão, porque Deus é capaz de perdoar o pior dos pecadores. São Paulo foi assassino, depois santo. Maria Madalena era prostituta, depois santa. Santo Agostinho era depravado, depois santo. Quantos santos eram perdidos, mas quando admitiram aquele erro e lutaram porque sentiram uma dor tremenda de ter caído naqueles pecados que já eram mortais, começaram a melhorar. Deixaram de lado o mortal, mas aí começa a luta grande contra o venial, porque criou um hábito de fazer aquilo. Então agora tem que lutar contra aquele hábito. E como que eu luto com o hábito? Primeiro fizeram uma penitência para reparar todo o mal feito. Agora aprenderam que é preciso mortificar. Bom, vamos falar de mortificação. Uma pessoa que não quer engordar, o que ela faz? Vai para a academia e não come nada. Então o que ela está fazendo? Mortificando. Porque ela tem vontade de comer e não come. Tem vontade de ficar dormindo no sofá, igual a lesma assim, mas não fica, porque senão você vai fica com o corpo igual a lesma mesmo. Né? Então, de verdade, o que acontece, ela precisa fazer então exercício. Por que ela faz exercício? Porque ela gosta? Não. Pode virar um vício, é verdade. Mas porque ela gosta? Não, porque ela não quer ficar mal, não quer ficar entrevado no fim da vida. Então ela faz isso por mortificação. Agora, se for para a vaidade, para ficar com o corpo bonito, para ser desejado pelos outros, aí é outro pecado. Então aí fez isso não por mortificação, fez por vaidade, e é o mesmo exercício. O exercício de quem quer mortificar e o exercício de quem é vaidoso, o exercício é o mesmo. A prática é a mesma, só que a intenção qual que é? Um é cuidar da saúde e o outro é vaidade para que os outros lhe desejem, ou seja, egoísta. Então, a prática às vezes é a mesma. A questão é que um faz um esforço para ficar bem e o outro faz esforço para querer ser bem para os outros. Então é bem diferente isso. Então o que acontece do pecado é que tem essa situação. Todos somos capazes de reconhecer as nossas faltas e melhorarmos. Podemos melhorar em tudo. E isso exige de nós uma penitência para reparar e uma mortificação para não cair. Então mortificamos para não cair. E penitência para reparar o mal feito. Então sujou, tem que limpar. Quebrou, tem que arrumar. Isso é a penitência. Antes de quebrar, então é a prudência para não fazer besteira. Então, essa é a mortificação. Então, quando a gente tem prudência para não fazer as coisas, a gente está, de verdade, já preparando. O pecado, portanto, ele cria uma propensão também ao pecado. Ele gera um vício. Quanto mais a gente acostuma a fazer aquilo, porque o que acontece? O pecado é uma vontade de uma coisa que eu quero e que parece ser prazerosa. Lembra daquele quadro que eu fiz? Qual que é a raiz do pecado? É que ele busca não um bem absoluto que é Deus. Ele não busca Deus, mas busca a própria vontade. Então ele busca um bem, mas é um bem particular, é bom só para ele. Ou seja, quando é bom só para ele, ele faz mal para os outros. Por exemplo, um homem egoísta, que procurando só o seu bem e a sua felicidade, abandona filhos, esposa, abandona trabalho, vai embora do país, porque juntou dinheiro, roubou todo mundo e vai embora, quer dizer. Então, na verdade, um bem particular. Ele fez um bem para ele procurou a própria vida e ele acha que vai ser feliz. Só que ele está fazendo a infelicidade de um monte de gente em volta dele. Então, vai ser feliz um que causa infelicidade? Não. Não vai ser feliz, porque a consciência está acusando. Fez tudo errado, é egoísta. Só que às vezes a consciência fica um pouco laxa. Então gera vícios, da repetição dos mesmos atos. Então a pessoa que repete as mesmas besteiras, as mesmas mentiras, os mesmos atos errados, começa a cair num vício. Disso resultam inclinações perversas, que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal, que é o que está acontecendo na nossa sociedade. Mentem e falam que é verdade. Só que é mentira. E a mentira, a raiz da mentira é o orgulho. Então a pessoa faz o errado e continua mentindo, dizendo que é certo. Então essa que é a luta que se tem que travar. E quando a pessoa é assim, desse jeito, a verdade do outro, aí ele diz que é mentira o que o outro está dizendo que é verdade. Quer dizer, inverte tudo.
Ele conta uma mentira dizendo que é verdade. E a verdade que o outro disse, para não humilhá-lo, então ele diz que a verdade é mentira e todo mundo tem que acreditar que é mentira. Então é isso que a gente está vivendo na nossa sociedade atual, principalmente no Brasil. Então é isso que estamos vivendo, é um vício. O vício pode, os vícios, podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam, ou ainda ligados aos pecados capitais, que são chamados orgulho, avareza, inveja, ira, a impureza, que é a luxúria, a gula, a preguiça, ou a assídia, que é adiar as coisas que se está fazendo. O orgulho e a soberba é a mesma coisa. Na tradição da catequese, lembra muito bem que existem pecados que bradam o céu. Quais são esses pecados? Por exemplo, Caim matou seu irmão Abel, assassinato. O pecado dos sodomitas, de os filhos estarem com os pais com os filhos, que daí já é perversão total, irmão com irmão, e aí são pecados que bradam o céu, os pecados dos sodomitas, o clamor do povo oprimido, quer dizer, a opressão e a escravidão que os egípcios fizeram contra os judeus, a queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão, que são abandonados, e a injustiça para com assalariado e outro, que vira quase que um pecado mortal, virando um roubo. Esses pecados bradam o céu, porque não é só um pecado que a pessoa fez de egoísmo, ela fere os outros. Então o meu pecado atinge os outros. Também o meu amor, a minha caridade, a minha bondade também afeta os outros. Só que isso todo mundo gosta. Agora, o xingamento, a ofensa, a omissão, a preguiça, o orgulho, a vaidade, isso aqui fere, privou os outros de um bem. Você foi feito por amor para amar as pessoas. E quando você faz isso, você dá ao outro aquilo que Deus queria através de você. Você é instrumento de Deus na vida do outro. Mas quando você não cumpre bem essas coisas, você é instrumento do diabo na vida dos outros. Por isso que a família vira às vezes o inferno. Porque o inferno é você, que é filhote do diabo, que está fazendo errado. Esse é o problema. Às vezes a gente trabalha por causa de um bem particular e nem se dá conta que está vivendo uma perdição, está perdendo as próprias capacidades. É por isso, portanto, que todo pecado é um ato pessoal, mas ele fere as pessoas, os membros da sociedade. Por isso o pecado atinge a sociedade. Por exemplo, uma pessoa que rouba um banco vai prejudicar todo mundo que tinha dinheiro naquele banco. Se o banco tem seguro, vai devolver o dinheiro. E quando antigamente não tinha seguro? Não tem como devolver. Então vai ficar todo mundo sem. Se o banco for roubado, ficou todo mundo sem. Ainda mais quando o lastro era ouro, e ainda é o ouro. Se roubarem o ouro, como é que repõe o ouro? Então, isso tudo é, de verdade, um mal. O pecado é um ato pessoal, mas ele interfere e age para com os outros. Mas é também um pecado de cooperação. Por exemplo, quando uma pessoa mente, a mentira foi dela, mas a outra pessoa é conivente com aquilo. Então ela é cooperadora com o mal. Ela cooperou com o mal. Não foi ela que fez, mas ela cooperou com o mal. É a mesma coisa de dois irmãos que fizeram uma arte. Um fez. E aí a mãe pergunta, quem fez? O que fez ficou calado. E o outro? Ficou calado porque sabe que foi o outro, se falar, ele pode apoiar do outro. Então ele ficou calado, ele foi conivente. Então ele cooperou com o mal. Não foi ele que fez, mas ele cooperou. Ah, mas se ele for o X9, dedurar o irmão, ele fez o que era justo. Foi ele que fez? Era só falar, o mesmo que dizer, quem que fez isso? O que fez foi assim, não fui eu. Aí a mãe pergunta, então foi você. Aí o outro fala assim, não fui eu. Aí quem que a mãe vai confiar? Porque os dois deram a mesma resposta. Um mentiu, o outro disse a verdade. Quem que disse a verdade? A resposta foi a mesma. Só que uma mentira e outra verdade. Então, aqui o que acontece, essa é a gravidade do pecado. Às vezes, o ato é o mesmo, mas um é uma coisa boa, o outro é o pecado. É aquela história do Robin Hood. Roubava os ricos, que por sinal, com tanto imposto, roubava os pobres. Como o rico roubava o pobre, então ia lá o Robin Hood, roubava o rico para dar o dinheiro para os pobres. Só que assim, como o dinheiro voltava para os pobres, o rico ficava com tanta raiva que roubaram o dinheiro dele, então ele pagava mais imposto, parece outra história desse mundo. Aí cobrava mais imposto para cobrar dos pobres. Então quer dizer,
É exatamente isso. O que mudou do Robin Hood até hoje? No Brasil, nada. Está tudo igual. Né? Só não tem Robin Hood. Né? Tem só o que foi roubado e ainda foi mais imposto para roubar mais. Então, mas o que acontece é exatamente isso. Então, são as misérias que podem acontecer. Sim, pode acontecer. Então, o ato, às vezes, que parece ser bom por um lado, tem uma... Qual é a intenção? Aqui que entra. Qual é a intenção dos nossos atos? Por isso, a gente tem que sempre pensar, né? Quando participamos diretamente e voluntariamente, nós cometemos o pecado. Quando mandamos, quando aconselhamos, louvamos o pecado dos outros e aprovamos esses pecados, nós cooperamos com eles. Não os revelando e não os impedindo, nós cooperamos também com ele. Uma mãe que deixa o filho fazer um monte de coisa errada para esconder do pai, ou vice-versa. Então, isso é de verdade uma cooperação com o mal, deixar o outro no erro e no pecado. Então, muitas vezes, protegendo quem faz o mal. Isso também é uma cooperação com o mal. Então, às vezes, a pessoa não é que ela fez o mal, mas ela cooperou com o mal. Então, ela aderiu. Então, imagina, se nós sofrêssemos a maldade de uma pessoa e a outra mentisse para beneficiar aquela e você fica como mal. Quem ficou como mal foi você que sofreu a maldade do outro. Mas foram duas testemunhas contra você. Quem que ficou? Bom, foi assim que Jesus foi morto na cruz. Que mal que fez ele? Passou pelo mundo fazendo bem, curou todos os doentes. Só o problema é que foi corrigiu os egoístas. E aí, como ele corrigiu, falou a verdade do egoísmo e da maldade dos outros, foi condenado à morte. Com o quê? Mentiras. Então, o que mudou na história? Faz 2000 anos que essa história aconteceu. O que mudou na história até hoje? Porque o ser humano é o mesmo. E aí querem mudar o ser humano. O mundo de hoje está mais moderno, mudou tudo. O que mudou, meu Deus do céu? A inclinação do ser humano é a mesma, porque a natureza humana não mudou. Essa é a natureza humana. Somos pecadores por natureza. Somos falhos e fracos. Agora, podemos melhorar? Não sabíamos enxergar, nem falar e nem andar. Nós começamos a aprimorar isso. Andamos melhor, falamos bem em várias línguas, né? Enxergamos as cores, falamos bem, lemos muitas coisas, aprendemos coisas. Então, aprimoramos a nossa natureza. Então, o ser humano foi chamado a aprimorar a natureza e não ficar aquém. Né? Fazer, não, a natureza me pede isso. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, sempre Gabriela. Né? Então, de verdade, está errado. Né? Então, a pessoa tem que mudar. Ela não foi feita, ela não sabia andar, agora anda. Ela não sabia falar, agora fala. Ela não sabia falar muitas línguas, agora ela fala. Terezinha, 3 anos, fala latim já, está cantando em latim. Né? Então, o que acontece é isso, né? São essas coisas. Aprende o que é certo e errado, aprende. Todo mundo está pronto, apto a aprender. A questão é, se nós não mortificarmos a nossa vontade para fazer o bem, fatalmente teremos que fazer penitência para reparar o mal feito. É por isso que a gente pode melhorar. Então, é isso que somos chamados. Assim, o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros, faz reinar entre eles a concupiscência, a violência e a injustiça. Os pecados provocam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. As estruturas de pecado que nós vivemos hoje em dia são as expressões, são a expressão e o efeito dos pecados pessoais. O egoísmo de uma pessoa gera mentira num monte de gente. Se um patrão, para não pagar o imposto, começar a mentir, todo mundo que trabalha na contabilidade daquela empresa, todo mundo que trabalha na administração, todo mundo que recebe dinheiro, vai começar a mentir. Aí começa a caixa 2, começa desvio de verba, é isso, é assim que começa. Por causa do egoísmo de um, todo mundo entra numa cadeia, né, de misérias. E isso aqui, o próprio catecismo vai dizer, olha, são a expressão e o efeito dos pecados pessoais, induzem suas vítimas a cometerem, por sua vez, o mal. Em sentido analógico, constitui um pecado social, porque uma estrutura de pecado, e essa estrutura são contrárias à bondade divina, induzem as vítimas a cometerem uma vez o mal, fazer o mal, ou seja, privam o outro de um bem.
Lembra-se daquela parte de Jesus? Os fariseus sabem o que é a lei, mas eles colocam pesados fardos sobre aqueles outros e não carregam nem com o dedo. É isso, para o outro todo rigor, para mim todo benefício. Então, aqui que nasce o egoísmo. Começou com um mau desejo, terminou fazendo mal para todo mundo. Por isso Jesus, sendo amor, morreu para reparar o pecado de todos. Sofreu a penitência e pagou um alto preço para a nossa salvação. Por isso que quando a gente olha o crucificado, dá até vergonha pensar, como é que pode Nosso Senhor me amar apesar das minhas misérias? Como é que pode me amar e me perdoar apesar de eu ter voltado nos mesmos pecados que eu tinha prometido não pecar mais? Como é que pode me amar fazendo tudo isso? Pois isso é o amor verdadeiro, porque Ele nos quer bem. Ele sabe das nossas fraquezas. Por isso, quando nós admitimos uma criança que acabou de fazer uma arte, né? Outro dia desse, onde que foi? Me mandaram um vídeo, eu achei bonitinho. O menino tenta, acho que a mãe deu alguma coisa para o menino, está com um pote, está cheio de farinha, ele tenta colocar na pia. E aí quando ele vai colocar, não consegue colocar, um pote vira tudo na cabeça. Não sei se era farinha, Coca-Cola, alguma coisa. Ele coloca, volta tudo nele. Aí ele começa a chorar, só que a cozinha ficou aquela mixórdia, né? Aí o menino começa a chorar. Eu não sei, não sabe se ele está chorando porque caiu na cabeça dele, se ele já está com consciência de que ele fez arte, ele vai apanhar. Então você não sabe por que ele está chorando. Mas a mãe vendo e se compadecendo da miséria, da besteira que ele fez, porque não sabia, porque era pequeno, porque tudo, ela vai lá e abraça ele, ajoelha em cima da miséria e abraça ele, beija ele e começa a dar um pano para ele, pega um pano, ela começa a limpar e ajuda ele a limpar. Então ele vai reparar a ofensa, a mãe não o condenou, não o castigou e ainda o ajudou a fazer. Então quer dizer, isso você vê o que é a bondade de Deus, é comum de uma mãe que quer bem o filho, né? E sentiu que ele ainda não está pronto. É a mesma coisa nós, nem sempre estamos prontos para cumprir bem todas as coisas, mas quando admitimos e choramos as nossas próprias misérias, temos o perdão de Deus. Só que Ele quer que a gente repare limpando junto com Ele. Então como que a gente limpa a nossa vida junto com Ele? Ele pede para amar, então a gente tem que amar. Aqui que a gente luta com relação, aqui entra aquela luta do pecado, que a gente tem que travar todos os dias. Isso custa muito. Então aqui, né, quase que termina aqui esse trecho do pecado, e agora a gente vai entrar na parte da comunidade humana. Então o pecado é esse, acho que ficou bem claro, acho que ninguém tem dúvida do pecado venial do mortal. O mortal tira a graça, fica desgraçado, e o venial começou a piorar, começou a malandrar e sem vergonhice. Nada que a chinelada havaiana não resolva nada, né? Vergonha na cara, né? Se não for no bumbum, é na cara, né? Para ver se cria vergonha, né? Então, o que acontece é que às vezes precisa de uma correção, né? Se a gente não tem mortificação, tem penitência depois. Então, é melhor escolher a mortificação, que é a preparação, a prévia, para não cair no pecado. Para não depois reparar. Mas se cair, pode reparar. Então, pode voltar ao normal. Então, por exemplo, quando a gente entra na missa, a gente começa a missa assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. A gente veio buscar a graça, a comunhão, né? Graça, a comunhão, a bênção, a graça e a comunhão. Então a gente veio buscar isso na missa. Só que para a gente receber isso, a gente começa admitindo os pecados. Pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, o pensamento pode ser um pecado. Mas quando veio um pensamento de raiva, ficou só no pensamento, e depois você reparou, fez uma penitência, reparou aquela raiva, rezando uma Ave Maria por aquela pessoa, foi só um pecado venial. Agora, aquele pensamento depois virou, por atos, maledicência falando do outro, já virou mortal, virou o 5º mandamento. Matou a imagem do outro, não a pessoa, mas matou a imagem. E na hora que eu pensei, aí eu toquei que era o que eu estava pensando, eu mudei o foco. Então, aí foi a sua tentação, porque a tentação a gente tem constantemente, a gente é tentado constantemente. Pensa que Jesus foi tentado no deserto, a tentação ainda não é o pecado, só que a tentação ela pode durar assim, segundos. Pode vir uma tentação, ela passou, um homem viu uma mulher linda, maravilhosa, com pouca roupa, ou o contrário, a mulher viu um homem lindo, maravilhoso, sem camisa, pronto, viu,
Ah, mas é casada, tanto o homem quanto a mulher, é casada, por que está olhando outra pessoa? Mas viu, não é cego. Então viu, foi a tentação. Aí desviou logo o olhar, pensou, nossa, que pessoa linda, maravilhosa. Não, mas peraí, estou casado, né? Não, não é isso não. Aí lembrou da esposa, lembrou do marido. Não, sim, ainda ficou aquela imagem idiota na cabeça, porque a imagem... É engraçado, coisa boa a gente não lembra, mas coisa ruim a gente não esquece. Esse que é o problema da vida da gente, né? Então aí tentou tirar aquela imagem, só que aquela imagem ficou um tempão na cabeça da gente. Mas ficou lutando o dia inteiro. Sim, foi tentado o dia inteiro, mas caiu no pecado? Não, foi tentação. Porque lutou o dia inteiro para não cair. Agora não, agora pensa, aí a gente brinca, né? Quando que a gente sabe que deixou de ser tentação? Quando você fez assim, né? Aí pronto, aí já deixou de ser só tentação, né? Já virou pecado, né? Por atos, né? Já não é só pensamento, já virou atos, né? Então é diferente, né? A questão do pecado. Então essa é a luta, né? É verdade que às vezes tem esse ato, por exemplo, quando a pessoa é solteira, se ela não olhar para ninguém, ela não vai encontrar a pessoa amada. Então ela tem que olhar para alguém para encontrar a pessoa amada. Só que esse hábito de procurar todo mundo pode virar depois um perigo, porque já tendo, ainda tem o hábito de ficar olhando para todo mundo. Por isso que tem que vencer o hábito. Então essa é a tentação da nossa vida. A pessoa que criou um vício, por exemplo, aprendeu com os amigos a fumar. Então, para ela largar esse vício, então quer dizer, vai ser difícil, ela vai ter que fazer um esforço muito grande, porque ela tem um hábito já, às vezes ela nem percebe, já está com a mão assim, já está com a mão pronta para fumar, e nem está com nada na mão, mas é um hábito, então ela já criou um hábito. Então esses hábitos, uma coisa é a tentação, outra coisa já é o pecado acumulado, já virou um hábito. Então é bem diferente. Então a gente é tentado muitas vezes, por exemplo, alguém falou alguma coisa, você viu o que o governo falou? Não, que já veio a raiva, não quero nem saber. Então não quero nem saber, pronto. Então aí já você não sabe, só foi uma tentação. Aí não caiu no pecado. Então algumas coisas são assim. Então a tentação é o princípio, é o que nos leva para o pecado. A cada lei da física, né? Ação e reação. Qual é a nossa ação quando chove? Procurar um guarda-chuva ou um abrigo. Essa é a ação normal. Não sei o que é. Mas vai saber. Então essas são as tentações, inclinações e outras coisas. Então, por isso a gente tem que tomar sempre cuidado. A estrutura de pecado, né, gera, né, a expressão e o efeito de pecados pessoais e induzem as vítimas a cometerem, por sua vez, o mal. Então, vai induzindo a pessoa, pouco a pouco. Se ela cede, pouco a pouco ela vai se levando ao pecado. Então, é por isso que tem que lutar constantemente. O pecado venial, né, ele constitui só uma desordem moral reparável pela caridade. Então, pela caridade, a gente pode reparar o pecado. Não é? São Paulo fala, né? Uma multidão de pecados são aplacados pela caridade. Isso aqui acho que é lá fora. Não estão batendo aqui no portão, é outra coisa. Então, aqui agora a gente entra no outro artigo, 1878. O caráter comunitário da vocação humana. Todos somos chamados ao mesmo fim. O próprio Deus que nos fez nos chama a esse fim. Somos chamados a uma união das pessoas divinas e a fraternidade entre os homens. É engraçado, né? O mundo fala tanto de um mundo sem guerra, mas o que é a guerra? É o egoísmo. Quando vai parar de ter guerra? Quando todo mundo olhar para Cristo e ver Ele como um ponto de unidade. Quando você não põe Cristo, o que é o ponto de unidade? Não tem ponto de unidade. Então é esse que é a luta que o ser humano tem que travar. A pessoa humana tem necessidade de uma vida social, ela tem que viver entre as sociedades. Por mais que ela viva sozinha, né, em muitos anos, mas ela tem necessidade social, ela foi criada por uma necessidade social. Esta não constitui para ela algo acrescentado, mas é uma exigência da nossa natureza, tanto que a gente nasceu do quê? De um pai e de uma mãe. Ali é a primeira sociedade. Essa primeira sociedade, o pai e a mãe geram um filho. Então essa sociedade é uma exigência própria da nossa natureza humana. Então se a gente não sabe conviver com os outros, não sabe viver, por exemplo, se a gente não ama o pai e a mãe, que é um dos mandamentos, o quarto mandamento, honrar pai e mãe, se a gente não for bom filho, é que é engraçado, né?
O quarto mandamento é assim: honrar pai e mãe. Não é que tem vírgula, honrar pai e mãe se eles forem bons. Não. Até quando eles são ruins, a gente tem que honrar pai e mãe. A gente tem que ser bom filho. Ser bom filho sempre. Honrar pai e mãe. Então, quer dizer, dar aos pais um orgulho. Tem que ser bom. Então, os pais, por mais que errem, os filhos têm que ser bons. Então, como eles vão aprender a ser bons se os pais erram? Bom, os pais são tão bons que errando já ensinaram o filho o que não fazer. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente, vendo o erro dos outros, a gente aprende o que não fazer. Vendo a bondade do outro, a gente aprende o que fazer. Então, a sociedade, ela vive... O ser humano foi criado numa exigência natural a viver em sociedade. E a sociedade é um conjunto de pessoas ligadas de maneira orgânica, né, por um princípio de unidade que ultrapassa cada uma delas. Ou seja, eu não sou a medida da sociedade. Você também não é. Quem que é, afinal de contas? Aquilo que nos une. Qual que é o ponto de unidade entre os seres humanos? O bem para os seres humanos. Só que o bem para você, que está doente, é eu cuidar de você. O bem para o outro que está desempregado é dar um emprego. O bem para o outro que precisa de atenção é dar atenção. O bem para o outro que precisa de... Então, quer dizer, qual que é o ponto de unidade entre os seres humanos? O bem. Quem que é o bem? Deus. O bem não é o capitalismo, não é o comunismo, o bem não é sociedade de vida, até porque se a república fosse boa, Platão não tinha escrito há 2.300 anos atrás, e até hoje estão tentando fazer a república ser boa, coisa que foi um pensamento de Platão. Depois, Thomas More escreveu a Utopia, que é uma ficção de que seria um mundo melhor. É só uma ficção, que se chama Utopia, ou seja, nunca vai ser alcançado. Por quê? Porque o bem não está na terra, o bem é Deus. Se Deus não for o vínculo de unidade entre as pessoas, elas nunca vão se unir. Por que tem guerra? Porque a sua terra é mais verdinha que a minha. O jardim do outro é mais verdinho que o meu. Esse é o problema. A gente começa a fazer comparação. Em vez de se alegrar com o bem do outro, a gente fica triste com o ciúme do que o outro tem. Esse é o problema da sociedade. E começa com o mal, começa com o pecado venial. Por isso que a sociedade, às vezes, tem uma exigência da natureza humana. Essa unidade ultrapassa cada um dos seres humanos. Por isso, com a justa razão, deve cada qual dedicar-se às comunidades de que faz parte e respeitar as autoridades encarregadas do bem comum, não aceitar coisa errada, mas respeitar e dedicar-se aos outros. Aqui que a gente entende o que é o bem. O bem, ele é árduo. Ter uma casa exige muito trabalho. Ter uma família boa exige muito carinho, muita atenção. Ter um bem é exigente. O mal é coisa de preguiçoso, porque o mal eu faço só para mim. O que é o bem? O que é um bem árduo e difícil? Você chegar na geladeira, abrir a porta, ter o último pedaço de bolo e você tem 3 irmãos. O que é o bem comum? Dividir em 3 pedaços iguais. O que é o egoísmo? Comer sozinho, enfiar tudo boca dentro, nem sentir o paladar, só para os outros não comer. É isso. É bem de sociedade. Qual que é o bem da sociedade? Qual que é o bem comum? É isso. O que é um bem comum? Todo mundo vai comer um pedacinho, não vai satisfazer, mas eu vivi a caridade. Foi árduo, foi difícil dividir. O egoísmo não, eu comi sozinho. Só que depois a minha consciência ficou dizendo, comi sozinho, fui egoísta, agora ensinei meus irmãos a fazer a mesma coisa. Quando eles chegarem primeiro na geladeira que eles vão fazer a mesma coisa e eu vou ficar sem um pedaço. Porque eu não aprendi a dividir. Eu estou ensinando eles a não dividir comigo. Por que a sociedade se corrompe? Porque ninguém quer o que é árduo e difícil. Todo mundo quer o que é sem vergonha, preguiçoso, vagabundo, e que não dá trabalho. Mas privou o outro de um bem. O bem tem que ser comum. Se o bem não for comum, por que tanta guerra? Porque o bem quer ser utilizado e não ser compartilhado. Esse é o problema das guerras. Por que tem guerra? Sempre foi o dinheiro. Amar a Deus, que é o bem absoluto, ou é o dinheiro, que é um bem particular. Aqui esse é o princípio da natureza humana. Só por que eles querem tirar Deus? Porque se você tira Deus, você é a medida do bem.
Ou seja, vai existir uma sociedade bem sem Deus? Não existe. Porque hoje eu sou a medida. Quando eu ficar velho, eu sou um estorvo. É isso que a sociedade faz. Quando é pequeno, não tem responsabilidade. Quando é grande, é ganancioso. Quando é velho, não presta para mais nada. Alguém presta então na sociedade? Se tem Deus, o pequeno vai ser o futuro. O que está no meio tem a obrigação de cuidar do pequeno e ser agradecido aos mais velhos. E os mais velhos que trabalharam, já fizeram o seu papel, foram pequenos, foram grandes, colaboram com a ciência, a experiência e as coisas com os outros. Esses vão ser dóceis, os velhinhos são dóceis, os jovens, né, são esforçados, se dedicam a um e ao outro. E os pequenos obedecem. Se o pequeno obedece, ele vai viver para o outro. E se ele viver para o outro, vai ser agradecido na velhice. Se ele for egoísta, pequenininho, e não souber obedecer, ele vai fazer tudo para ele, e no final da vida ele vai morrer sozinho, no asilo, largado. Se arrumar um asilo, e a família não vai nem querer gastar dinheiro com ele, né? Foi o traste a vida inteira, não obedecia quando era pequeno, não ajudava os outros quando estava na idade, né, do trabalho, que é dos 18 até os 65. E dos 65 em diante, devia tomar juízo e ser agradecido por ele ter chegado até lá e ter morrido antes. Aqui é uma exigência. A mortificação da criança vai ser obedecer. A mortificação do adulto vai ser trabalhar e se dedicar e se desgastar pelos outros. E do idoso vai ser de verdade voltar à obediência de criança e se deixar levar e ser agradecido e cooperar e ajudar os outros. Não vai ter mais obrigação, mas vai ter que cooperar. Então, essa é a função de toda a humanidade. A pessoa humana deve ser, inclusive, na segunda-feira o Papa vai escrever a primeira encíclica dele. Vai ser sobre o quê? A dignidade humana. Vai ser esse tema. Ele vai falar sobre esse tema aqui, que é bem importante. Então, com a justa razão, deve cada qual dedicar-se às comunidades e respeitar aquilo que deve ser feito. Cada comunidade se define por seu fim e obedece a esse fim. Qual é o fim? É o dinheiro? Ele vai obedecer o dinheiro. Qual é o fim do ser humano? É Deus? Ele vai obedecer Deus. Qual é o fim da nossa vida? Porque se a gente juntar muito dinheiro, vai ser bom, a gente vai morrer rico. O que vai fazer com o dinheiro? Aí vai fazer igual o faraó. Faz uma pirâmide, faz um monte de armadilha para ninguém roubar seu dinheiro. Só que quando você morreu, eles já te enterraram o seu dinheiro, eles já roubaram antes de pôr dentro da pirâmide. É isso que vai acontecer. Qual é a função disso? Na verdade, é o egoísmo. A socialização apresenta também perigos. Uma intervenção muito acentuada do Estado pode ameaçar a liberdade e a iniciativa pessoal. Ou seja, é o Estado que se preocupa com a sociedade? O Estado é um funcionário da sociedade. Ele está para organizar o que a sociedade quer e não dar ordem para a sociedade. Bem diferente do que a gente está vivendo hoje em dia. Né? Uma intervenção muito acentuada do Estado, parágrafo 1883, isso é o que eu estou dizendo, não, é a igreja. Acentuada do Estado pode ameaçar a liberdade e a iniciativa pessoais. A doutrina da igreja elaborou o chamado princípio de subsidiariedade. Ou seja, uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade inferior, ou seja, privando-a das suas competências, coisa que o governo está começando a fazer. Quem que manda nos filhos? Os pais. Quem tem mais amor pelos filhos? Os pais. E o governo está querendo tirar os filhos dos pais. Que o governo acha que cria os filhos melhor que os pais. Isso daqui não é uma ordem, não é uma desordem da sociedade, privando-as de suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar a sua ação com as das outras competentes sociais, tendo em vista o bem comum, coisa que a gente não está vivendo. É o bem particular que estamos vivendo.
As pessoas estão trabalhando só para um grupo, como milícias e outras coisas mais. Então estamos vivendo numa sociedade muito ruim. E aqui o parágrafo 1883 diz isso claramente. Por isso, o comportamento de Deus no governo do mundo, que demonstra tão grande consideração pela liberdade humana, deveria inspirar a sabedoria dos que governam as comunidades humanas. Esses devem comportar-se como ministros da providência divina e não como déspotas. E quem quer o bem? Só Deus é bom. E quando colocamos Deus como medida, Deus quer o bem para você, para você, para você, para você. Ah, mas sou pecador. Sim, Deus te perdoa e quer o bem para você. Esse é o bem. Essa é a luta que devemos travar. E essa é a luta que a igreja sempre lutou. Por que a igreja sempre foi perseguida em toda a história? Porque sempre lutou por colocar Deus acima de todas as coisas, porque Deus é a medida do que é bom. O resto é egoísmo. Eu não posso ser a medida, porque o dia que eu ficar egoísta, eu vou privar os outros de um bem. Se eu amo o que é bom para o outro, o meu dever é o que me torna apto a conviver com os outros. Se eu não faço isso pelos outros, o meu pecado, que é o egoísmo, priva os outros de um bem e me leva à miséria. Me leva a primeiro perder ou diminuir a caridade e por fim termina perdendo a caridade e o amor, que isso já é o inferno na Terra. Por isso que a sociedade vive tão mal, porque alguns já vivem o inferno na Terra. E o que vai sobrar para eles? Pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Quem procura, encontra. O que a pessoa procura a vida inteira? É isso que ela vai encontrar. Se ela não procurar o amor, é isso que ela vai encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.